Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E hoje eu vou apresentar para vocês essa ferramenta hacker que custa menos de $20, um pequeno notável, o M5 Stick C+2. Nomezinho complicado, né? M5 ou M5 é o nome do fabricante e Stick C+2 é o nome do dispositivo, né? O que tem de complicado o nome, ele tem de portabilidade, né? E também funcionalidade, muita coisa que dá para fazer com ele, e é muito baratinho, então é uma ferramenta assim, de introdução para você que quer começar aí no mercado de hacking, né, com uma ferramenta barata, educacional, que dá para você começar a dar os primeiros passos e compreender alguns princípios de funcionamento, enfim, algumas funcionalidades básicas. Tá? Eu comprei a versão que vem numa caixinha muito bacana, que é a versão que eu estou recomendando, que o link está aqui na descrição. Tá dentro dessa caixinha, além do microcontrolador, vem uma pulseira, né, uma pulseira bem legal, você botar no seu punho, aí você prende o dispositivo aqui e vai por aí, andando por aí, tá certo? Podendo acessar o dispositivo de uma forma fácil, né? Além dessa pulseira, vem com duas presilhas, são essas presilhas aqui, eu dou suporte, tem até furo para você prender com parafuso, se você quiser, então para ocultar o equipamento, de repente debaixo de uma mesa, atrás de um armário, em alguma parede, enfim, no teto, em algum lugar, né? E também vem com um cabo USB, né, esse cabinho USB, já que o dispositivo tem uma porta USB-C nele, tanto para carregar a bateria dele, quanto também para comunicar com o computador e você poder não só transferir dados, mas poder atualizar o firmware dele, né? Instalar programas nele, tá bom? Bom, primeiro recado, né? É um disclaimer aqui que a gente precisa dizer. Meu trabalho é na área educacional, faço isso há mais de 30 anos, né? Na área de educação em relação à tecnologia. Então, esse vídeo tem cunho educacional, para você aprender sobre esse equipamento e dar os primeiros passos no que a gente chama de hacker ético. Né? O que é o hacker ético? Aquele cara que pode ser contratado por uma empresa para fazer uma consultoria e ver falhas de segurança naquela empresa, né? Não só na falha de segurança do aspecto técnico, mas também como comportamental dos funcionários, dos colaboradores daquela empresa, para ver se eles vão cair em tentativas de golpe, tentativas de ataque muito comuns, né? E ver se alguém cair ali, você, poxa, olha, tem que dar um treinamento aqui pessoal para o pessoal não marcar bobeira e cair em ataques ou golpes bem simples, bem difundidos aí, tá bom? Eu digo isso porque a invasão de dispositivo informático é um crime previsto no Código Penal, artigo 154A, com penas altas de reclusão, tá? Então, você só pode fazer tentativas de ataque, tentativas de acesso à sua própria rede ou de alguém que autorizou você fazer esse tipo de acesso, tá? Então, deixar isso bem claro aqui, que nosso propósito é esse, você, de repente, aprender sobre um dispositivo, né, que é uma porta de entrada para outros dispositivos, de repente, mais complexos, mais avançados. Esse é um dispositivo bastante simples para você dar os primeiros passos aí na sua carreira de hacker ético. Muito bacana. Tá? Dito isso, né, eu vou dar um apanhado geral do equipamento, mas não é um vídeo que vai ser totalmente completo em relação a ele, porque como é uma plataforma aberta e você pode instalar programas nele, né, a quantidade de opções que você vai ter vai depender do tipo de programa que você instalar, então as opções é muita opção, né? Eu vou dar uma passada geral, uma pincelada geral, mas com certeza você comprando você vai encontrar muito mais funcionalidades do que aquelas que eu vou mencionar aqui no vídeo. Então, vamos falar sobre ele, mas antes, como sempre, tem que deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, né? Como, por exemplo, o Thiago Bezerra, o Ed Mendes, o João Luiz Scherer Filho, o professor Wagner Freitas, a Collection Electronic, Rodrigo Abreu e muitos outros. É graças a pessoas como essas que eu encontro o estímulo necessário, o apoio financeiro para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você gosta dos meus vídeos, quer ter acesso de forma antecipada aos meus vídeos, quer ter acesso a vídeos exclusivos e o mais importante, colaborar para que eu continue gravando vídeos aqui para o canal, então considere se tornar sócio do nosso clube de membros. O link está aqui na descrição. Pois bem, vamos falar então desse camarada, o M5 Stick C+2, né? E o que ele é? Né? Ele é uma plataforma de desenvolvimento de internet das coisas, é uma plataforma aberta para esse tipo de desenvolvimento. Isso significa o quê? Significa que você tem uma gama enorme
de programas que você pode instalar nele. Então, ele não é limitado a ser uma ferramenta hacker, né? Eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre a possibilidade de usar essa ferramenta hacker, mas porque o nosso público, né, é um público que se interessa por esse assunto, mas dá para fazer muitas outras coisas bacanas com esse microcontrolador, né? Mas a gente vai focar aqui, então, nesse uso dele como uma ferramenta de hacking, mas dependendo do programa que você instalar nele, pode fazer outras coisas além daquelas relacionados ao hacking, tá? Ele é dotado de um microcontrolador ESP32, ele trabalha com uma antena de 2,4 GHz, ele não suporta 5 GHz, é uma limitação do equipamento, mas vamos dizer que também é querer demais, né? Um equipamento que é baratinho, né? E super prático, ainda ter 5 GHz seria uma coisa também até pedir demais, tá? Sendo 2,4 GHz, ele suporta tanto Wi-Fi de 2,4 GHz quanto Bluetooth. Tá? Ele vem com uma telinha, né, de 1,4 polegadas, ou seja, 135 por 240 pixels de resolução, então é bem interessante. Né? Ele também tem uma interface infravermelho, então dá para utilizar ele como se fosse um controle remoto, né? Então fazer operações de controle remoto aí bem legais de infravermelho, né? E já vem com a bateria de 200 mAh. O que mais? Eu falei já da porta USB do tipo C. Aqui está o dispositivo. Em cima a gente tem um dos botões de navegação. Embaixo o outro botão de navegação. Esse aqui é o botão de seleção. Então, ligar o equipamento, você aperta o botão de cima por 5 segundos, ele vai ligar, que no caso vai carregar o firmware chamado Bruce, que é o firmware que a gente instalou. Outros existem, né? Esse é o programa que está instalado aqui, né? Chamado Bruce. E aqui a gente pode então navegar. Aqui, apertando o botão de baixo, ele vai navegar para a direita. Né? Apertando o botão de cima, ele vai navegar para a esquerda. E aqui a gente pode selecionar. E aí a gente navega nos menus e seleciona as opções, etc. Tá? Além disso, a gente tem uma porta de expansão aqui, né? Aqui tem um decalque explicando a função de cada pino. Do outro lado é outra porta de expansão, tá? E a porta USB do tipo C. Essas interfaces de expansão aqui permitem que você instale módulos adicionais sobre os quais a gente vai falar ainda nesse vídeo, tá? Para expandir as capacidades dele, né? Porque ele é limitado, ele não tem, por exemplo, ele não vem com um sensor, né, de RFID, ele não vem com antena de 433 MHz, mas são algumas das possibilidades que você pode instalar nele, como a gente vai ver, tá? Em relação à instalação do firmware, né, quando você instala ele no computador, você vai ter que baixar e instalar um driver, né, para o seu computador reconhecer o dispositivo, e aí em seguida você vai baixar um programa de gravação do firmware, né, do programa ali, né. Eu estou deixando os links todos na descrição, então não se preocupa muito. Só seguir aqui a descrição que você vai ter todas essas informações, tá? No programa de instalação de firmware, você seleciona o dispositivo e aí vai aparecer uma lista contendo vários e vários programas que você pode instalar no bichinho. Existem 4 que são relacionados a hacking: o Bruce, o Nemo, o CatHack e o Marauder. O Bruce é o mais popular, né? É o mais completo, que tem várias funcionalidades aí para você poder utilizar o equipamento. Então vamos falar algumas das funcionalidades que esse firmware Bruce oferece, tá? Em relação ao Wi-Fi, né? Começar a falar falando de ferramenta de hacker, então basicamente a gente vai começar falando sobre as possibilidades de hacker de Wi-Fi, tá? A ferramenta que eu acho mais poderosa desse firmware Bruce que permite o Stick C++ fazer é a funcionalidade Evil Portal. O que é o Evil Portal? Evil Portal é você criar, né, uma rede, né, falsa, vamos dizer assim, né, que vai apresentar uma página de login também falsa e que você vai capturar os dados de login do usuário. Como é que funciona isso, né? Ele vai criar, por exemplo, uma rede chamada Free Wi-Fi, né? E você, de repente, vai levar esse dispositivo com essa rede que ele vai criar, chamada Free Wi-Fi, por aí, sei lá, em um lugar de muito movimento, dentro da empresa, como eu citei, né? Vamos colocar aí dentro da empresa para ver se as pessoas vão se conectar a esse Free Wi-Fi. E aí, quando as pessoas se conectarem a esse Free Wi-Fi e tentarem carregar o browser, vai aparecer uma tela de login fake do Google,
tá? Falando que para você acessar o Wi-Fi de graça, você tem que fazer o login na sua conta Google. E aí a pessoa vai botar o login e a senha da conta Google dela e o aparelho, o equipamento vai registrar, vai gravar esse login e essa senha, tá? É claro que é fake, então o usuário não vai fazer essa conexão com a internet porque ele não está conectado à internet, esse dispositivo, né? Mas nisso já capturou o login e a senha daquele usuário, depois você vai lá no menu do equipamento e você vê lá a lista de todos os logins e senhas que o pessoal tentou entrar e você tem ali login e senha de uma porção de contas do Google, por exemplo, tá? É possível também fazer a sua própria página personalizada para essa, enfim, para essa rede grátis aí que você vai criar com esse dispositivo e tal. Pois bem, a segunda possibilidade que você tem também é de clonar, né? Em vez de você usar o nome de uma rede free Wi-Fi, você cria uma rede com o nome de uma rede que já existe, né? Então, a pessoa, por exemplo, na empresa, para conectar na rede da empresa, esse daqui é o SSID da empresa, né? E aí você faz a clonagem e a pessoa conecta na rede que tem o mesmo SSID, só que em vez de estar conectando na rede da empresa, está conectando no dispositivo aqui, né? E aí você captura, você coloca lá que tem que fazer o login com conta do Google e captura a conta, o login e a senha da conta do Google do sujeito, né? É outra possibilidade que ele permite, tá? Ele permite também um ataque de desautenticação, chamado DAuth, né? DAuth é um ataque de desautenticação que é baseado no protocolo WPA2, né? Que tem uma falha de segurança no WPA2 que permite que os quadros de desautenticação não são criptografados, né? Então esse dispositivo vai gerar esses quadros de desautenticação e os dispositivos que estiverem conectados na rede vão ser desconectados, né, se a rede for do tipo WPA2, né, a criptografia dela, né? Então esse tipo de ataque de desautenticação normalmente você faz junto com esse ataque da clonagem do SSD, né? Você dá o comando para todos os dispositivos desconectarem, aí a pessoa vai ver que desconectou, vai tentar conectar, em vez de conectar no SSD verdadeiro lá da rede da empresa, por exemplo, acaba conectando um SSD de mesmo nome, só que comandado pelo dispositivo, tá? Então, esse é um uso aí do ataque de desautenticação. Outra funcionalidade muito engraçada que esse firmware Bruce oferece é o Beacon Spam, né? Beacon Spam é o seguinte, você roda ali, você começa a gerar uma porção de SSDs com nomes aleatórios, mas uma porção mesmo, né? E faz um spam ali das redes no alcance ali do usuário, né? É uma brincadeira, né? É uma pegadinha, né? Então você fica ali, o cara vai tentar se conectar na rede Wi-Fi, tem uma lista enorme de redes, e cada uma com nome mais louco do que a outra, etc, né? É uma brincadeira que dá para fazer, tá? Então essas são algumas das funcionalidades, tem muitas outras, né? Você tem sniffer nele, tem captura de pacotes, enfim, tem outras modalidades mais avançadas aqui, né, de utilidades para fazer um hacking, né, de redes do tipo Wi-Fi. Esse firmware Bruce, no caso do infravermelho, já vem com algumas funcionalidades, né, uma chamada TV Big On, né, que é uma função simples, você aperta ali e todas as televisões que estiverem no alcance do transmissor infravermelho do dispositivo vão desligar. Isso é uma brincadeira também, uma pegadinha. Você ir com isso aqui numa loja de televisão, aperta o botão, desliga todas as televisões da loja, né? É engraçado. É engraçado. É brincadeira, né? Você ficar... É molecagem, né? É molecagem. Na academia também dá pra fazer isso, né? E sabe? Então você vai lá e aperta o botão, desliga todas as televisões da academia. É uma brincadeira, né? Mas ele consegue também ler controles remotos e reproduzir aqueles códigos de controle remoto que você gravar nele, né? Então ele vai funcionar como um controle remoto para comandar, ligar, desligar, sei lá, o ar-condicionado, a televisão, por aí vai, tá? E tem também uma funcionalidade de jammer infravermelho, entendeu? Para você deixar qualquer pessoa que esteja tentando usar um controle remoto baratinada, porque o controle remoto não vai funcionar porque você está fazendo um jamming, né? Quer dizer, um embaralhamento ali, enviando sinais aleatórios de infravermelho para bloquear, meio que bloquear o sinal
de infravermelho, né, a luz infravermelho do controle remoto que a pessoa está tentando, sei lá, mudar um canal na televisão, ligar ou desligar a televisão, um ar-condicionado, alguma coisa assim. Molecagem também, né? Pois, outras funcionalidades que esse equipamento tem vai depender, então, de expansões que você pode fazer utilizando as portas de expansão dele. Vamos falar agora um pouquinho de algumas possibilidades de expansão que ele tem, tá? A primeira, e que eu acho que é mais importante para todo mundo que trabalha, né, com hacker ético, é a antena de 2,4 GHz mais potente, né? Porque esse equipamento é muito pequenininho, né, gente? Então a antena dele o alcance não é muito longo, tá? O alcance é muito curto. Então você pode comprar esse módulo com uma antena de 2,4 GHz de maior potência, tá? De um alcance maior. Esse módulo é chamado NRF24L01, né? Um nomezinho complicado, tá? Eu deixei o link aqui na descrição para compra desse módulo. É barato, né? Todos esses módulos que eu vou falar agora são todos eles baratos, é tipo R$10, às vezes menos de R$10, são baratinhos, tá? E também estou deixando no link da descrição tutoriais ensinando como conectar, porque você vai ter que conectar fio a fio na porta de expansão aqui do dispositivo, tá? Então aí tem os tutoriais bem fáceis de seguir, que a pessoa mostra lá, são tutoriais de outros canais, uma pessoa mostrando, conecta aqui e tal, e aí rapidinho você conecta, fica beleza, tá? Então, além da antena de 2,4 GHz, que é recomendado, né? Você tem também o módulo RFID, né? O módulo RFID permite, então, que o dispositivo leia e grave e copie, consequentemente, dispositivos RFID. O que são dispositivos RFID? Tags, por exemplo, né? Tags de fechadura eletrônica. Então, com esse dispositivo, com esse módulo RFID, você vai conseguir ler o valor daquela chave eletrônica, gravar no dispositivo e copiar aquele valor para uma outra tag. Tá? Para isso, você vai precisar de um módulo RFID. Existe um módulo RFID da própria M5, né, do mesmo fabricante, que é chamado RFID2, né, o part number dele é WS18505, né, 50S. É complicado, né, esses part numbers, né? Mas ele é um pouquinho caro, né? E aí você pode comprar o genérico, né, que é chamado PN532, né, que é baratinho, daquela faixa de R$10 ou menos R$10, né, mas nessa faixa de preço aí é muito mais legal também, né, você ter um negócio mais barato. Mas enfim, e aí aqui na descrição também tem o link para o tutorial ensinando como é que instala esse módulo no StickC Plus 2, tá? Outro módulo que a gente pode ter é chamado genericamente de módulo sub-gigahertz. O que é o módulo sub-gigahertz? É para você ter um sistema de rádio que trabalhe na faixa de frequência abaixo de 1 GHz, notadamente o de 433 MHz, que é uma faixa de frequência muito utilizada por controles remotos de RF, por exemplo, portão de garagem, né? E aí, com esse módulo instalado, você vai conseguir, então, ler, né, todas essas transmissões nessa faixa de frequência, gravar os códigos e reproduzir esses códigos, né? Então, por exemplo, um exemplo de hacking muito comum, a pessoa aperta o botão do portão da garagem, você aciona o dispositivo para gravar aquele sinal no momento que a porta da garagem está abrindo, que a pessoa apertou o botão e você copiou aquela informação, né? E aí você consegue reproduzir novamente e conseguir abrir a porta da garagem com esse dispositivo em vez do controle remoto, né? Tá aí um exemplo de ataque usando esse sistema sub-gigahertz, né, de 433 MHz, tá? Da mesma forma, existe um módulo próprio da M5, mas o módulo de 433 GHz da M5 é meio complicado, porque ele tem um módulo de receptor e um módulo transmissor, são dois módulos separados, então fica uma coisa, não é prático usar esses módulos, né? O módulo T é de transmissão e o módulo R de recepção. Então é melhor você usar o módulo genérico, né, que é chamado CC1101, que já tem um transmissor e receptor numa única placa, e como eu falei antes também, tem aqui o tutorial na descrição ensinando como é que se instala esse módulo de 433 MHz no nosso StickC Plus 2, tá? Existem outras expansões possíveis, como por exemplo, um leitor de cartão microSD, tá? O leitor de cartão microSD, também estou deixando o link aqui na descrição, também link para o tutorial ensinando a instalar. O cartão de microSD é interessante caso você queira, né, eu falei para vocês que
naquele tipo de ataque Evil Portal, né, você pode criar sua própria página, né, você criar com esse dispositivo, né, um ponto de acesso, né, fake para a pessoa se conectar, e você pode personalizar aquela página. Então, de repente, a página que você criar não vai ter, aqui no dispositivo não vai ter armazenamento suficiente para você guardar todos os arquivos, né? E aí você tem esse módulo de expansão de cartão micro SD, porque você expande a capacidade de armazenamento do dispositivo. Ou então, por exemplo, o sniffer que tem nele, né, que ele vai ficar, ou captura de pacote, né? Então, captura de pacote é uma coisa que pode ocupar muito espaço, de repente não vai caber na área de armazenamento dele, aí você tem essa possibilidade de gravar num cartão micro SD. Tá? Então, aí se você pesquisar, tem várias outras coisas que existem em termos de interface para esse dispositivo. Tá? Existem também alternativas, né? Tem dispositivos parecidos com esse daqui, bem legais também. Tá? Do mesmo fabricante tem o Card Putter. Né? Card Putter é bem legal, por quê? Uma das dificuldades que eu particularmente tive com esse daqui é, por exemplo, se eu quero conectar o dispositivo na minha rede, entrar a senha da rede, né, a chave criptográfica da rede, é um parto, porque você tem que ir de letra em letra, selecionando letra por letra e selecionando e tal, etc. Né? Não tem um teclado. Né? Esse Card Putter é similar a esse dispositivo, mas ele tem um teclado. Né? Muito bacana, relativamente barato também, tá? Não é caro, sabe? Dá uma olhada, deixei o link aqui também aqui na descrição. E o grande concorrente também é de outra empresa, né, que é a LilyGo, que é uma empresa aí, o pessoal que curte dispositivos desse tipo conhece. A LilyGo é o T-Embed CC1101. Né? O CC1101, você repara que é o mesmo nome lá do módulo, né, de 433 MHz. Então, esse dispositivo já vem com o módulo de 433 MHz embutido nele, né? Por isso que ele tem esse nome. Né? Então, ele tem um outro tipo de manuseio de botão, ele tem um botão giratório ali, bem bacana, só que ele é bem mais caro, tá? Bem mais caro do que os produtos da M5. Então, assim, é uma alternativa interessante, mas fica um pouco fora da proposta aqui, que é apresentar um dispositivo de entrada para você aprender aí, dar os primeiros passos em ferramentas de hacking, né, mas gastando pouco. Né? Então, o M5 Stick C++ ou o próprio Card Putter são excelentes pedidas para você que quer aprender mais sobre segurança, sobre hacker ético, etc. Tá. Então, essa foi a apresentação, assim, deu uma pincelada geral. Como eu falei para vocês, esse vídeo já ficou longo, mas, enfim, não tem como ficar mais curto, porque é uma ferramenta que tem muitas opções e eu poderia continuar falando aqui. Aí vai depender. Né? Posso fazer outros vídeos falando de aplicações específicas, ensinando a usar cada opção ou algumas opções e tal, mostrando direitinho. Posso fazer, mas aí vai depender do sucesso desse vídeo, né? Porque também, se esse vídeo aqui tiver poucas visualizações, né? Com isso a gente fala, poxa, tem pouca gente interessada nesse assunto, acaba não valendo a pena a gente gravar outros vídeos sobre o tema. Mas se esse vídeo aqui tiver um bom retorno, a gente vai fazer, então, pode fazer, se vocês acharem interessante, deixa aqui nos comentários se vocês acham que fica interessante gravar, então, vídeos específicos de coisas que dá para fazer, outras coisas que dá para fazer com esse dispositivo, coisas bacanas aí, tá bom? É isso, gente. Gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixa o joinha, deixa o não gostei, deixa o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.